Que alegria, Arthur. A gente está quase terminando essa jornada. Esse primeiro bloco do projeto Nimbus. Esse primeiro bloco de estudos. Senta, respira fundo, pega seu café, sua água. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 30 de Provérbios. E é um dos que eu gosto muito. Talvez não um favorito, mas um dos que eu gosto muito. Porque ele foi escrito por um homem chamado Agur. E ele começa o capítulo dizendo: eu sou o mais estúpido dos homens. Calma, isso não é falta de autoestima. Nesse caso, essa fala de Agur é o que chamamos de humildade intelectual. Ele reconhece, diante da grandeza de Deus, que todos nós somos aprendizes. Hoje a gente vai falar sobre equilíbrio e sobre como as coisas da natureza podem dar grandes lições para o nosso cérebro. A gente não vai ler o capítulo todo juntas, a gente vai focar nos versículos 7 e 9 e 24 e 28. Mas é claro que eu te chamo a ler todos os versículos. Leia o capítulo 30 inteiro. Ele tem uma linguagem um pouco diferente de Salomão. Vai ser muito instigante para você ler o capítulo todo. Catona, conta para mim. Você já sentiu que a sua vida é um cabo de guerra? De um lado, a ansiedade de querer ter tudo. Do outro, o medo de não ter nada. O capítulo 30 de Provérbios, ele é uma oração, que ele é um bálsamo para o nosso sistema nervoso. Agur pede a Deus: não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me só o pão que é necessário. Hoje a gente vai conversar sobre a neurociência do contentamento e como 4 bichinhos minúsculos podem nos ensinar a ser gigantes na vida. Vamos ler os primeiros versículos? Provérbios, capítulo 30, versículos 8 e 9. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria, te deixaria e diria: quem é o Senhor? E se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. O que Agur está pedindo aqui para Deus nesses versículos é o que a neurociência chama de homeostase. O que é homeostase? É o equilíbrio perfeito do seu corpo. Ele fala que muita riqueza pode fazer ele esquecer de Deus. Por quê? Porque riqueza demais pode gerar um excesso de dopamina e nos fazer esquecer de Deus. E por outro lado, muita pobreza pode gerar um excesso de cortisol, de estresse, de medo, que nos leva ao desespero. Quando ele fala do pão necessário, ele está falando de um estado de gratidão onde o seu cérebro se sente seguro e satisfeito. É nesse estado de equilíbrio que você vai tomar as melhores decisões. Aprender a dizer eu tenho o suficiente é uma das maiores curas para a ansiedade moderna. É acalmar o sistema de busca do cérebro para desfrutar o que você tem no presente. E aí nós vamos para os versículos 24 a 28 do capítulo 30, que fala dos pequenos animaizinhos minúsculos. 24. 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam a sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo, habitam nos penhascos. Terceiro, os gafanhotos, que não têm rei, contudo, avançam juntos em fileiras. E quarto, a lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo, encontra-se nos palácios dos reis. Vamos olhar para esses 4 mestres que Deus nos deu. As formigas, que fala lá no versículo 25. Elas não têm força. Uma formiga não tem força, mas elas têm planejamento.
Elas ensinam que o nosso córtex pré-frontal olha para o futuro e age hoje. Vocês já viram o que a formiga faz? Já viram um monte de formiguinha ali carregando alguma coisa? Elas geralmente se juntam, carregam algum alimento para o formigueiro e armazenam, elas guardam para o futuro. Isso é o quê? É planejamento. Como elas não têm força de fazer sozinho, elas se juntam. Isso é planejamento. O segundo animal são os coelhos. Coelho é um animalzinho frágil, doce, fofinho, mas eles fazem a casa deles na rocha. Por quê? Porque eles sabem que são frágeis. Eles nos ensinam a buscar uma base segura em Deus e nos bons relacionamentos. Quando nos sentimos vulneráveis, a gente precisa de segurança. E onde nós buscamos essa segurança? Os coelhos são frágeis e têm a segurança numa rocha, né? A casa deles está na rocha. E a nossa segurança? A nossa segurança está em Deus e nos relacionamentos saudáveis, em relacionamentos com pessoas que querem o nosso crescimento. Terceiro animal, os gafanhotos. Gafanhoto não tem rei, eles não têm um líder, mas eles marcham em ordem. O que isso significa? O que isso ensina para nós? Eles nos ensinam o poder da colaboração e o cérebro social. Ninguém vive sozinho. Nós precisamos aprender a viver bem em sociedade. E o quarto animal, que é a lagartixa. Muitos eu sei que não gostam, né? Não gostam de lagartixa. Mas você pode pegar ela com a mão. Ela é pequena, ela é frágil, ela é simples, mas ela está nos grandes palácios. O que isso nos ensina? Ela ensina sobre a resiliência e a ousadia de ocupar lugares altos, mesmo sendo simples. Você percebe como a natureza nos ensina a ser grandes por dentro? E hoje eu quero deixar com você o plano do contentamento e ação. O primeiro passo é a oração de equilíbrio. Hoje, quando você for orar, em vez de pedir mais coisas, agradeça pelo que você tem. Agradeça pelo suficiente. Treine seu cérebro para notar a abundância que já existe na sua mesa e na sua vida. A gratidão é o antídoto para a ganância e para o desespero. Segundo passo do nosso plano, escolha o seu mestre. Qual desses 4 bichinhos que nós falamos hoje você precisa imitar na sua vida? Qual deles te ensina mais hoje? Você precisa planejar como a formiga? Você precisa buscar refúgio na rocha como o coelho? Você tem que ter a ousadia da lagartixa? Você precisa aprender a viver em sociedade como o gafanhoto? Escolha uma atitude pequena e execute ela com sabedoria. E terceiro passo, proteja a palavra. O versículo 5 fala: toda a palavra de Deus é pura. Ela é escudo para os que nele confiam. Então use a palavra de Deus como escudo contra os pensamentos da insuficiência. Na Bíblia, você tem muita palavra que fala da coragem que você tem que ter e do quanto você é amado de Deus, você foi criado por Deus. Então você é mais do que suficiente. A verdadeira grandeza não está no tamanho que você possui, mas na sabedoria com que você vive. Que você seja pequeno na humildade, mas gigante na sabedoria.